Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte do programa Jogo Aberto, tá bom? A gente vai estar acompanhando aí o que a Renata Fã, juntamente com o Ronaldo, o Edu Dracena, Cicinho, eles vão estar comentando aí, falando a respeito do Mengão, de todas as notícias envolvendo, né? Principalmente a da chegada do Lucas Paquetá, tá bom? Eles vão estar trazendo essas informações e gostaria que vocês ficassem até o final para estar acompanhando, tá bom? Mas antes, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom dia! Para quem possa interessar, continua alegre, feliz, pra cima, animada. E olha, na véspera do início do Brasileirão, o Flamengo corre contra o tempo para definir o retorno de Lucas Paquetá. Entre o clube e o West Ham, os valores foram fechados e o rubro-negro já redige o contrato para cerrar o negócio. A Inchans deve orços, mercadão da bola, nada supera a chegada... O que é, Negrão? Nada supera a chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo. Edu Dracena, quanto dinheiro! Eu gostava quando ele tocava bastante essa música. E aí, Edu, é aquela contratação certeira feita pelo Flamengo? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Com certeza. O Flamengo acertou na mosca ali, entendeu? E eu acho que o importante de tudo é o Flamengo já tem uma identidade, o Felipe já tem um time. E quando você traz um jogador da qualidade como o Paquetá, isso potencializa todo o time e todos os jogadores que vão jogar ao lado dele. Para o Flamengo, que está investindo cerca de 256 milhões de reais. Fala dinheiro. 256 milhões de reais. Num conhecido da torcida, num jogador badalado, seleção brasileira, West Ham. Falamos de Lucas Paquetá, uma novelinha que estava sendo enrolada, capítulos agregados da história e agora está chegando ao final. Gabi, olha, tivemos a Gabi Guimarães e a Gabi Marino agora do Rio de Janeiro, diretamente da Gávea, para contar pra gente essa história. Tá chegando o Lucas Paquetá, a ansiedade só aumenta aí no Rio de Janeiro. Bom dia pra você, Gabi. Tudo bem, Renata? Muito bom dia para você, do Cicinho, Ronaldão. Uma expectativa muito grande dentro do Flamengo e também entre os torcedores do clube para essa chegada do Lucas Paquetá, uma negociação que já vem acontecendo há 3 semanas. Como você disse, a gente está aqui na Gávea, na sede social do Flamengo, e só para localizar, aqui fica o Museu do Flamengo. Então tem muitos torcedores passando por aqui, visitando, e a todo tempo para alguém pergunta aqui pra gente: e aí, o Paquetá vem ou não vem? Fechou? A gente vai explicar para vocês já como estão essas negociações. A ansiedade do torcedor, claro, vai apertando para essa negociação que já dura 3 semanas. Fato é que o West Ham aceitou a proposta do Flamengo de 41 milhões de euros, aproximadamente 256 milhões de reais, mas as partes ainda esbarram na forma de que esse valor será pago. O West Ham quer uma parte desse valor à vista e o resto dividido em 18 meses. Já o Flamengo quer parcelar esse valor em mais vezes. Eu acabo de receber uma informação de que é muito pouco provável de que o Lucas Paquetá fique à disposição no próximo domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, nessa primeira decisão do ano. Isso só vai acontecer se essa negociação avançar muito rápido aí nas próximas horas e nos próximos dias. Caso seja concretizada essa negociação, será a mais cara da história do futebol brasileiro, superando também a ida do Gerson ao Cruzeiro. Eu já vou chamar aqui meu amigo torcedor do Flamengo, o anjinho do Flamengo. Como é que tá o coração para essa possível chegada do Lucas Paquetá? O que você acha que ele vai agregar no time do Flamengo? Boa tarde a todos, boa tarde, Renata, todos da bancada. Alô, Cicinho, amanhã segura a ansiedade, Ronaldão, segura a ansiedade domingo. A chegada do Lucas Paquetá pra gente vai ser uma chegada daquela história, né? Craque que o Flamengo faz em casa, mais um garoto do Ninho que foi para a Europa, está retornando aí um momento de crescimento aí do Flamengo, de evolução. Ansiedade nesses 3 semanas, né, de negociação. Ninguém dorme, né, até ele chegar. A expectativa é que ele chegue logo na quinta-feira e já vá para o campo já no domingo. É isso.
craque, o Flamengo faz em casa. Paquetá, estamos aqui já dançando para você chegar nos braços da nação. Obrigada, meu amigo Anjinho do Flamengo. O que a gente conseguiu apurar, Renata, é que o Paquetá, neste momento da carreira, ele quer disputar títulos. E ele vê justamente no Flamengo essa possibilidade de poder disputar títulos. Então é isso, muita ansiedade por aqui entre os torcedores do Flamengo. Dentro do clube também há um otimismo dentro do clube, dentro do Flamengo, de que essa negociação tenha um final feliz, um desfecho positivo. Agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre a trajetória, a carreira de Lucas Paquetá. Vamos assistir. Talentoso e com muita lenha ainda para queimar. Aos 28 anos, um líder técnico no meio, o clássico garçom finalizador. Função carente no Brasil e no mundo, e exatamente por isso, Lucas Paquetá, em uma década, se tornou extremamente disputado e valorizado. Formado na base do Flamengo, as altas expectativas se confirmaram na Copinha de 2016. Sob o comando de Zé Ricardo e originalmente com a camisa 11, Paquetá, com 6 participações diretas em gols, foi às redes 4 vezes. Fechou a competição na vice-artilharia da equipe com o título de campeão, vitória na final contra o Corinthians nos pênaltis. Decisão marcada pela falha de Matheus Pereira do Timão. Paquetá, ao contrário, deixou dele e celebrou a conquista na batida de Thiago Enes. No ano seguinte, 2017, alçado ao elenco principal, começou a escrever a história de sucesso, título carioca e o primeiro gol como profissional, uma pintura de longe nos 4-0 contra o Madureira. Na sequência da temporada, se destacou também com a marca goleadora nas finais da Copa do Brasil frente ao Cruzeiro e também na decisão da Sul-Americana diante do Independiente. Os cariocas, no entanto, amargaram o vice nas 2 competições. Ao final de 2018, já como protagonista na conquista do vice do Brasileirão, matador da equipe no ano e presença na seleção do campeonato e também no grupo que foi a Copa do Mundo com Tite, se despediu do Flamengo, qualidades notáveis. Entre elas, muitas vezes como falso 9 e força nas jogadas aéreas. No total, em 95 jogos, 18 gols e 7 assistências. 35 milhões de euros o levaram ao Milan. A sensação é a melhor possível. Estou muito contente e empolgado com esse novo desafio. Gostaria de agradecer ao presidente, ao Léo, ao Maldini, toda a comissão pelo apoio e confiança depositado em mim. E eu espero, dentro de campo, corresponder a todas as expectativas. Na Itália, no entanto, Lucas Paquetá não deixou saudade. 44 apresentações por lá e um único gol marcado sobre o Cagliari. A recuperação do bom futebol e a nova valorização ocorreram no Lyon, formando dupla de sucesso com Memphis Depay e depois assumindo a camisa 10 após a saída do holandês. O Lyon sempre foi bem visto no Brasil por acolher jogadores brasileiros e pela história que tem. Foi isso que fez meus olhos brilharem. É claro, com a confiança do Juninho, do presidente, mas eu acredito que esse projeto ele só tem a crescer e eu quero fazer parte dele. Entre 2020 e 2022 veio a idolatria da torcida, 80 partidas disputadas, 21 gols marcados e 23 assistências. Mesmo sem títulos, virou figura carimbada na seleção do campeonato local. E se os franceses pagaram 18 milhões de euros para tirá-lo da Itália, triplicaram o lucro na transferência seguinte, 60 milhões o colocaram no West Ham. Naquela altura, Paquetá era nome presente também na seleção brasileira, com direito à conquista da Copa América de 2019 e brilho na edição da mesma competição em 2021. Esteve ainda na segunda Copa do Mundo 2022 no Catar. Na Inglaterra, contudo, período de altos e baixos. E no momento em que se cogitou até o interesse de alguns gigantes do futebol europeu, como por exemplo o Manchester City. E logo após a assistência para Jarrod Bowen no gol que garantiu a vitória sobre a Fiorentina na final da Liga Conferência, único título do clube nos últimos 45 anos, apareceram as graves acusações. Suspeita de participação em esquemas de manipulação de apostas esportivas para beneficiar familiares, o trauma dos cartões amarelos. Diante da gravidade dos fatos, a carreira simplesmente desabou, até finalmente ser retomada ano passado com a inocência provada nos tribunais. E portanto, livre, leve e solto, artilheiro e garçom ao mesmo tempo, esse é o Paquetá que o Flamengo pretende contar a partir de agora.
Mais de 41 milhões de euros investidos, cifra recorde no mercado da bola nacional, 256 milhões de reais. E o Brasil aguarda o retorno de mais uma estrela internacional. Já é um timaço. Quando a gente pensa nas peças do Flamengo, são acima da média do mercado brasileiro e de muitos outros mercados. Quando você pensa num Lucas Paquetá, que conhece o clube, é cria de lá, respeitado pelo torcedor, é ídolo também e está voltando numa condição que ainda tem muito futebol para mostrar, Edu Dracena, os outros que lutem. Condição, né, de ser titular e ir para a seleção brasileira também, disputar a Copa do Mundo. E aí que eu vou falar, e aí, Palmeiras? Também vamos contratar, né? Tá demorando. O Flamengo já foi lá, conseguiu pegar o Paquetá. Agora, o que vai elevar o nível técnico do Flamengo vai ser brincadeira. O Felipe vai ter um time de grandes jogadores e para que ele possa escolher. De repente, um jogo, eu não quero colocar o Arrascaeta, vou dar um descanso, vou colocar o Paquetá um pouco na frente. Jorginho, segura aqui hoje, coloca o Paquetá. Então, olha só as opções que o Felipe vai ter agora para a sequência da temporada. Então, que se preparem os outros times. Ronaldão, será que ele chega a tempo de jogar contra o Corinthians na decisão da Supercopa do Espero Brasil? que sim, porque eu me lembro Espera que sim? Espero que sim. Honesto. Espero que sim, porque com medo já. eu lembro aqui, cá com os meus botões e com meus cabelos brancos, eu lembro aqui de uma época em que o Flamengo tinha em campo, Cicinho, era Romário, era Sávio, era Edmundo, era Edilson Capepinha, era quem mais? Era Zico. todo mundo. E não deu certo, bebê. Ah, entendi o que E você tá lembro falando. aqui também, Você cá tá com os falando meus quando botões. reuniu aquele time galáctico e não foi pra lado nenhum? Não, sabe, Romário, agora... Tá, mas para aí, você acredita nisso? Eu acredito em tudo, menina. Me agarra, Você apega em qualquer coisa. Você acredita em Papai Noel, coelho da Essa é a Páscoa? história do futebol. Porque o Galo também teve uma época que tinha jogadores e não deu certo. O vestiário não deu certo. Então, o que você pode se atentar a isso? Que o Paquetá pode vir também e não dá certo. Pode ter que agora também, com essa volta depois das férias, esse tempo que ficou parado, o Flamengo não encaixe mais. Ou demore para encaixar. Você tem que pensar assim. O Dorival tá pensando assim. Eu tenho certeza que o Dorival tá pensando Eu não sei se desse você jeito. vai pensar assim por muito tempo. Não, até domingo só. Depois se melhorar o Qual que é o Flamengo, remédio tudo bem. que ele tá Eu tenho bebendo? Não certeza sei o que tá acontecendo. Eu tenho certeza que amanhã o Flamengo taca ali uma goleada no São Paulo. E depois dá aquela relaxada. Ou se não, sente um pouco a dor O muscular. que você acha que é mais importante? Uma partida de estreia no Brasileirão, Cicinho, ou um título como é a Supercopa do Brasil? Ah, o título? Pra quê? Põe o time reserva na quarta no Brasileiro. Não há necessidade de cansar os guerreiros. Entendeu? Início de temporada. E assim, o Flamengo eu acredito que entra em crise a partir de amanhã com a derrota pro São Paulo. Só que contradizendo o que está dizendo Já foi o provocar Ronaldo... a nação rubro-negra, você vai ouvir, hein? Eu prefiro ficar com o óbvio, né? Que é o Paquetá dá Ganhar os muito dois. certo nesse time do Flamengo. Ganhar os dois Porque você jogos. trazer o Paquetá num time que não vive um bom momento, como é o caso do São Paulo, aí sim. Por exemplo, o Paquetá vem pro Corinthians, não vai receber. Qual que é a chance de dar errado? vai pro Muito São Paulo, grande. e vai pro Agora São vem pro Paulo, Flamengo, não vai salário em receber dia, também. em casa, a torcida já ídolo. Gente, tudo é a cereja do bolo. O Ronaldo ele tá tomando remédio errado. Já que o assunto agora será Corinthians, eu tenho várias... Bem, vamos lá. A gente estava falando aqui, antes do intervalo, que Palmeiras e São Paulo e Flamengo se enfrentam amanhã pelo Campeonato Brasileiro e os dois estão, de maneira parecida, encalacrados no estadual, né? Flamengo menos, não vai cair e tal. São Paulo, sim, está ameaçado de rebaixamento no Paulista. Então vamos colocar na tela aí, primeiro a enquete de novo, sobre o que é mais provável que aconteça. O que é mais provável acontecer? O São Paulo cair no Paulista? Tem 3 jogos a mais, tem um clássico, outro jogo fora. Precisa fazer pelo menos mais uns 4 pontos aí, me parece. É o Flamengo cair e ir lá pro Torneio da Morte? A chance ele precisa de várias combinações que a gente vai falar aqui para não ir pro Torneio da Morte. É o São Paulo escapar do rebaixamento? Que é a tese não, que é o desejo do Ronaldo. Escapa, não classifica e depois vai pensar na vida dele. Ou é o Flamengo dar uma reviravolta total e acabar campeão carioca? Então são as 4 opções para você. E aí vivemos essa situação desses estaduais, Arnaldo. Vou começar com você, né? Os dois gigantes aí ameaçados. No caso de São Paulo tem o regulamento que é mais cruel. No caso do Rio, para cair é um pouco mais difícil. Mas o Flamengo começou lá o estadual. Vamos lá com o Sub-20 que tá tudo bem. Tomou 3 cacetadas, não ganhou de ninguém. O Carioca não tem esse limbo, né? Ou você classifica ou você joga o Torneio da Morte.
Isso. E o Carioca tem esse paraquedas, digamos assim. Se você cair, você ainda tem o torneio da morte para tentar se salvar. E só cai um, né? E só cai um. O Paulista não. Se ficou entre os dois, tchau. Tem uma proteção, vamos dizer assim, para um grande não cair no Carioca. Em São Paulo não tem. Em São Paulo o cara pula do avião sem paraquedas. Arnaldo. É isso. Eu não vou comparar a dificuldade de um campeonato e outro, porque o Tite já caiu nessa armadilha, né, quando era técnico do Flamengo. Mas acho que existe também essa diferença, né? Os times médios do Campeonato Paulista, alguns são da Série A e outros da Série B. Então você tem, acho que, além do Mirassol e Bragantino, alguns times fortes, como o Novo Horizontino, que é líder hoje, né, do campeonato, por exemplo. Então, essas são algumas diferenças. O que tem em comum entre São Paulo e Flamengo nesse novo formato de estaduais, datas reduzidas, é que eles deram graça a essa etapa enfadonha desses dois estaduais, cada um pelo seu motivo. É curioso a gente notar que as campanhas dos dois são idênticas nesse momento, né? São 4 reles pontos em 5 partidas disputadas. E essas chances aí de rebaixamento, eu entendo que no Flamengo, como vocês explicaram, além de ter essa possibilidade do torneio da morte para resgate, é necessário que algumas equipes ultrapassem os 7 pontos no grupo do Flamengo para que ele seja de fato eliminado e vá jogar o torneio da morte. E são equipes fracas, né? O Madureira é o vice do grupo, né? Ele jogava em casa ontem contra a Portuguesa, que é a lanterna do outro grupo. Se o Madureira ganhasse, ele já seria inalcançável por parte do Flamengo. Ele perdeu em casa, né? Então, eu acho que tem essa circunstância, a tabela assusta um pouco. O Maricá joga hoje em casa. Se ele ganhar, o Flamengo termina a rodada na lanterna do grupo, né? Pode ficar abaixo do Maricá, inclusive. O Flamengo só tem mais uma partida contra o Sampaio Corrêa em casa e precisa ver se, quando chegar essa última rodada, se ele vai ter chance matemática. Talvez ele não tenha, mas os resultados de ontem, o Tironi anotou, além da derrota do Madureira, o empate em Nova Iguaçu e Volta Redonda, não foram ruins, né? E, muito diferente do São Paulo, o Flamengo tem como pretensão nessa temporada disputar os principais títulos, e ele tem um início de temporada difícil, porque além da concorrência brasileira estadual que vai existir em 2026, ele tem a Supercopa que eu citei e tem a Recopa contra o Lanús, né? Ele não fez, por exemplo, como o Botafogo fez o ano passado, né, que largou tudo no início do ano. O Botafogo não disputou o estadual para valer, não disputou a Supercopa para valer contra o próprio Flamengo e não disputou a Recopa para valer. Mas o Flamengo não tem o Textor, né? O Flamengo está mirando nas coisas principais. No bicampeonato consecutivo brasileiro, no jogo contra o Corinthians, nos jogos contra o Lanús, né? E para o Flamengo, se tivesse essa opção não ser rebaixado e não se classificar, também seria melhor. É verdade. Mas para muito time que vai disputar o Brasileirão, essa seria a melhor opção. Eu acho que no caso do São Paulo, as dificuldades são maiores, pelo formato de campeonato, pela situação do clube, pela limitação do time. São 1000 diferenças, né? Lembrando que no Rio, por exemplo, nessa fase primeira, só são 2 dos 3 clássicos. O Flamengo não joga contra o Botafogo, por exemplo. A tabela é mais fácil. Por isso o Flamengo arriscou com o Sub-20 no início, achando que seria tranquilo, e acabou sendo surpreendido. Mudou a programação para o jogo contra o Vasco, e talvez aqueles 3 pontos contra o Vasco tenham permitido que o time ainda possa se classificar. Só foi possível por conta daquele 1-0 contra o Vasco. Senão não seria matematicamente possível. Ainda é possível. Eu não acho que o Flamengo vai ser campeão, Tironi, como você falou, da reviravolta, mas a impressão que eu tive depois de dar uma olhadinha nos jogos de ontem é que muito possivelmente o Flamengo jogue a última rodada com chance de classificação ainda. Chegando aos 7 reles pontos, ganhando do Sampaio Corrêa na última rodada. Então eu ainda acho que é possível
Mas até lá o Flamengo tem outras preocupações, tem o São Paulo, tem o Corinthians, por exemplo. Nessas 2 próximas semanas, no quarta-feira no Morumbi e no domingo lá em Brasília. E aí, Danilo, como você vota na nossa enquete? Eu voto no Flamengo do Torneio da Morte pela questão de combinação de resultados, né? Eu acho que é mais fácil. São Paulo ganhando uma, aí já fica bem mais tranquilo. Não garante, mas já fica muito tranquilo em relação ao Campeonato Paulista. O Flamengo, mesmo que ganhe, ainda tem a questão da combinação do resultado. É verdade que o Arnaldo falou, tudo pode acontecer. Ontem, realmente, a derrota do Madureira, por exemplo, me surpreendeu. Então, dá pra gente imaginar que no campeonato o Flamengo chegue na última rodada com chance de classificação, mas na sua enquete, entre as possibilidades, eu acho que o Flamengo vai jogar esse Torneio da Morte. E é curioso porque a grande questão é a mudança no calendário, né? O time que classifica joga ali mais 4 datas. O time que vai para o Torneio da Morte joga 6. Então, esse é um ponto relevante para o Carioca, para o Flamengo. O Felipe Luiz já meio que tirou o peso ali, né? Não, a gente quer ganhar o Brasileiro, a Libertadores, o resto a gente vê o que faz. Não acho que o planejamento do Flamengo tenha dado errado. A questão é que o Sub-20 foi muito mal, além da conta do que todo mundo poderia prever. Aí tem vários porquês, a gente analisou esses tempos aí nos últimos programas e tal. Então eu acho que vai ficar para esse ponto. E no caso do São Paulo, eu acho que o São Paulo, nesses 3 próximos jogos aí, consegue pelo menos uma vitória e vai ficar calmo. Vai chegar na última rodada pensando em beliscar a 8ª ou 7ª colocação. Não acho que vão adotar o plano do Arnaldo de ficar na 9ª colocação, não. Na verdade, o plano do Flamengo, eu gostei dessa minha definição, vou repetir. A ideia era boa, a execução foi um desastre. Porque, na verdade, o Sub-20 chegou lá e falou, não, deixa comigo, vou jogar pra frente com essas timeco aí e tal. Perdeu de todo mundo. Empatou um jogo e aí que se encalacrou, né? E aí tem gente lá no São Paulo falando, não, tira todo mundo do São Paulo, põe o Sub-20 aí, vice da Copinha, que a gente vai resolver a parada. A gente vai resolver. Olha lá, olha o aproveitamento do Flamengo. Olha que loucura, ele é o 19º em aproveitamento entre os clubes da Série A. Claro que jogou com Sub-20 e tudo mais. São 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados, 8 gols sofridos, tem 26,6% de aproveitamento. E os próximos jogos do Flamengo são São Paulo pelo Brasileirão amanhã, Corinthians na Supercopa. A tabela do Flamengo que é o Flamengo, então tudo bem. Depois tem o Internacional em casa no Brasileirão. Sampaio Corrêa, né, no Carioca, a última rodada, precisa vencer para ainda tentar escapar. Depois Vitória fora, Lanús, Recopa Sul-Americana fora, Mirassol em casa e o Lanús, a Recopa Sul-Americana. Como diria o Noveleto, vice da CBF, quem mandou querer ganhar, né? Exatamente. Exatamente, quem mandou. Então essa situação... Mas assim, né, se a gente analisar o Flamengo principal apenas, esquece essa história do Sub-20. A primeira impressão contra o Vasco foi sedutora e avassaladora. Contra o Fluminense já não foi assim. Né? Mas em nenhum deles eles jogaram 100%, né? Eles jogaram sempre 50%, 60%, né? Digo, todos os titulares. Exato. Porque eu acho que essa maratona aí, que quase todos os times vão ter, né? O Flamengo com essas coisas extras importantes, a Supercopa e a Recopa. Lembrando que quem jogar brasileiro, fases finais, estadual e tudo mais, só vai ter uma semana de intervalo na data FIFA de março. É tudo seguido, não tem respiro. O Flamengo, eu acho que no jogo contra o Fluminense pode ser até decorrência da partida contra o Vasco. Muito próxima. Ele não apresentou, talvez, o que a gente imaginasse. Aquela sobra, aquela circunstância. E agora, de fato, ele tem adversários todos mais fortes, né? O único é o Sampaio Corrêa no meio dessa coisa. Tem uma possibilidade aí, que é a hipótese do Danilo na enquete, da disputa do Torneio da Morte. Se o Flamengo chegar depois do jogo do Internacional, na última rodada de classificação do Estadual do Rio, já eliminado, já no Torneio da Morte, ele pode rifar esse jogo do Sampaio Corrêa, ele pode entrar com Sub-20. Porque mesmo se ele... Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Nós vimos aí a Renata Fã juntamente com o Cicinho, o Ronaldo, Edu Dracena comentando a respeito da chegada do Paquetá, né? Deu pra ver ali que o Cicinho juntamente com o Ronaldo estão com medinho, né? Até porque o Flamengo vai estar enfrentando aí o São Paulo amanhã, né? Lá no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e vai estar pegando aí o Corinthians, né? Pela Recopa, né? O Ronaldo ali tentou mostrar ali uma autoconfiança, né? Deu alguns exemplos ali do Flamengo do passado que não deu certo, mas deu pra ver ali o medo nos olhos deles, né? O Cicinho também já pediu pro Flamengo estar entrando com o time reserva amanhã, né? Então tudo isso aí só faz demonstrar a força, né, do Flamengo, né? E o respeito que ele impõe pelos adversários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Peço que, por favor, se inscrevam no canal, caso vocês ainda não tenham feito isso, tá bom? Deixe o like de vocês e ative o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.